Oi, galera! Agora que a gente já fez a prova, a gente vai de português. Primeiro a gente vai fazer português lá no livro grande, da página 214, aí da página 220, interpretação de texto ainda. E depois lição de casa 54 e 55, combinado? Primeiro, lá na página 214, tá falando assim, vírgula em enumeração e vocático. Olha só, as princesas do reino encantado estão em greve. Elas reivindicam vários direitos, leiam deles. Princesas em greves. Uma princesa poderá ter uma ocupação, visto que ser princesa não é ocupação nenhuma. Poderemos ser médico, merendeira, advogada, faxineira, jardineira, babás, escritoras, ilustradoras, políticas, editoras de livros, diretoras de cinema, judocas, astronautas, cantoras, catadoras de papel, juízas. Qualquer profissão. E olha só, nesse trecho foram enumeradas as profissões de uma princesa pode ter. Enumeradas é que foram botadinhas uma do lado do outro ali as profissões que elas podem ter. Ali, ó, enumeradas foram. Podemos ser médica, merendeiras, advogadas, faxineiras, onde mais? Jardineiras, babás. Circule a pontuação usada para separar os elementos dessa enumeração. O que eles usaram para separar cada uma dessas palavras? O que? O ponto final, a vírgula, o ponto de exclamação, interrogação, 2 pontos, travessão, qual foi? Circulem. E depois escreva o nome desse sinal de pontuação ali naquela linha. Então, olha só, a vírgula é usada para separar elementos em uma enumeração. Grifem isso porque vai cair na prova. Depois lá na página 215. Outra reivindicação das princesas é sobre os príncipes. Leia e complete a enumeração. E que esses heróis não precisem ser um príncipe, nem um poderoso guerreiro. Vale poeta e até atleta, dentista e frentista. Daí o que mais que vocês podem estar completando ali? Depois de frentista, aviador, merendeiro, professor, o que mais? Faxineiro, taxista, balconista, médico, enfermeiro. Vão completando, lembrando que tem que botar vírgula de uma palavra para outra, senão está errada. Combinado? Depois ali, um gari ou guerreiro tupi, pipoqueiro e quem sabe um seresteiro. A única exigência é que tenha um coração generoso e sonhador. Depois, leia o trecho a seguir e complete com os nomes que desejar. Só não se esqueça de usar vírgula para separá-los. Olha só, você já reparou que nos contos de fadas só as princesas têm nome? Pois é, nós príncipes estamos cansados de sermos chamados apenas de príncipes encantados. Eu, por exemplo, me chamo Cinderela, mas tenho amigos que se chamam... Quais são os outros nomes que a gente pode estar dando para esses príncipes? Pensem e anotem. Combinado? Tem vários nomes, galera. Eu posso ter um príncipe chamado Arthur. Eu posso ter um príncipe chamado Gabriel. Eu posso ter um príncipe chamado Iago. Eu posso ter um príncipe chamado Josué, Pedro, Felipe, Francisco, Vitor. Posso ter um príncipe chamado de vários nomes. Então, façam com bastante atenção. Lembrem que nome de pessoa é sempre letra maiúscula, combinado? E ele depois, E. Felisberto. Circule o sinal de pontuação usado no primeiro nome que você escreveu. O primeiro nome que você escreveu e depois do primeiro nome você usou um ponto. Circula esse ponto. No trecho, os 2 pontos foram usados para indicar que um personagem vai falar ou indicar uma enumeração. Ali, aquele 2 pontos que tá ali, que se chamam, foi usado para quê? Prestem atenção. Depois, lá na página 216, faça a leitura silenciosa do poema, depois lê com os colegas em voz alta de acordo com a legenda. Ali tá meninos e meninas. Como a gente não tá em sala, vocês podem estar convidando alguém da família de vocês para estarem lendo. Vocês ser a menina, alguém ser o menino, pode fazer também vice-versa, não tem problema nenhum.
Combinado? Daí vocês vão ler. Após vocês fazerem a leitura, lá embaixo tá falando assim, que momento da história é parodiado nesse poema? É o momento em que? Qual é o momento em que a Chapeuzinho encontra o lobo deitado aonde? O que acontece? Depois, escreva quem se dirige os versos a seguir. O primeiro versinho ali, é sobre quem? E depois, o segundo verso é sobre quem? Então, prestem atenção e anotem. Depois, que pontuação foi usada para separar o chamamento do restante da frase? Qual é? O que foi? Qual é o ponto que está sendo utilizado ali? Pensem, qual é o ponto que a gente está trabalhando agora, que a gente trabalhou na folha anterior. E leiam a frase que está falando ali embaixo. A vírgula também é usada entre o nome chamado e o restante da frase. Então, grifem essa partezinha ali de baixo e depois escrevam o nomezinho ali. Depois é número 7, lá na página 217. Agora leiam um trecho do poeta Oi, observando os versos em destaques. Leiam com bastante atenção. Oi. Oi, Dona Maria, como vai sua tia? Oi, Dona Salomé, como vai seu pé? Oi, Dona Nazaré, dá para fazer um café? Oi, seu Lima, agora acabou a rima. Lembram o que é rima? E agora? Tudo aquilo que a gente bota para combinar? Sublinhe a quem se dirige o comprimento oi em cada um dos versos. A quem ele está falando oi? Ali no primeiro verso. A tia ou a Dona Maria? No segundo, a Dona Salomé ou ao pé? Depois vão vendo com bastante atenção e sublinhe. Na número 8, faça uma paródia de uma estrofe do poema de James Mise, alguém dizendo oi a uma pessoa de uma forma engraçada. Não esqueça de usar a vírgula entre o comprimento e o nome escolhido e criar uma rima. Então, vocês vão observar ali bem e vão criar uma rima. Igual tá ali, porém vão mudar o dona ou o seu pelo nome que vocês vão inventar. E daí o como vai, vocês também vão inventar. Exemplo, o meu exemplo que eu vou dar. Oi, vírgula, tia Margarida. Ponto. Como vai a sua vida? Então, utilizem agora uma rima da cabecinha de vocês. Depois, número 9. Complete as frases com o nome, a sua escolha. Use a pontuação adequada para separar os nomes que você escrever do restante da frase. Olha ali. Ali vocês vão ter que escrever alguma coisa. Você viu a Márcia? Sempre tem que botar uma vírgula, gente. Depois que eu escrevo o nome da pessoa, eu boto uma vírgula para depois da continuidade. Vamos usar o meu nome ali. Tipo assim, Rafaela, vírgula, você viu a Márcia? Gosto tanto de você, vírgula, Arthur. Não me amole, vírgula, Karina. Depois, Andrei, vírgula, vocês querem lanchar agora? Ou, Andrei e Rafaela, vírgula, porque é vocês, agora que eu vi, ó, é vocês, é mais de um. Vocês querem lanchar agora? Então, sempre numa frase, quando a gente usa o nome de uma pessoa, depois a gente tem que botar uma vírgula. Bem fácil, bem tranquilo. Depois, ali na página 218, tá falando assim, você vai ler mais um trecho de um conto de fadas às avessas, mas antes, leia somente o título e responda. Olha só, ali a letrada tá falando assim, o título desse conto lembra uma expressão popular, qual é ela? O que ela significa? Olha só, ali o título é O Príncipe Foi pro Brejo. Rima alguma coisa para vocês? Lembra vocês de alguma coisa essa frase? Se sim, escrevam, se não, escrevam também. Depois, será que essa história de príncipe e princesa vai ter um final como os dos outros contos tradicionais? Sim ou não? Lendo o título, vocês vão responder a letra A e a letra B. Depois vocês vão fazer a leitura ali sozinhos, prestando bastante atenção. E depois ali tá falando assim, esse príncipe se parece com um dos contos tradicionais de hoje?
sim ou não e por quê. Daí escrevam ali embaixo. Depois da número 3, tá falando assim: circule as onomatopeias e explique o que cada uma delas significa. Lembra as onomatopeias? Alguém batendo na porta, toque, 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 a onomatopeia. Alguém espirrando, atim, a onomatopeia, atim. Um telefone tocando, trim, trim, a onomatopeia. É uma abelha, zum, a onomatopeia, o zum. Alguém batendo pé. Alguém batendo na mão. A onomatopeia são esses barulhos. A onomatopeia do cachorro, uau, uau, uau. Do gato, miau, miau. Passarinho, piu, piu. Lembrem? Então, ali a gente tem duas onomatopeias. Logo depois, à noite, ele roncou. E no dia seguinte, à mesa, ele arrotou. Então, o que significa essas duas onomatopeias? Primeiro, botam as onomatopeias ali na linha da número 3 e depois escrevam o que cada uma delas significa. Depois, lá na página 219, a história se passa em apenas um dia, sim ou não. Escreva o texto que justifica a sua resposta. Eu acabei de falar para vocês esse texto, espero que vocês tenham percebido. Depois, sublinhe no trecho do conto as expressões que mostram a passagem do tempo da história. Quais são as passagens de tempo? São o logo depois e o certa vez. A passagem do tempo é o que vai acontecer, é aquilo que a gente escreve que vai acontecer algo. Então, já dei a resposta para vocês 10. Então, ali vocês vão ter que sublinhar o logo depois e o certa vez. Depois na número 5, você conhece a história da Cinderela? A jovem foi impedida de ir ao baile, mas que, com a ajuda de sua fada madrinha, conseguiu encontrar seu príncipe encantado. Leia um trecho do conto e complete com marcadores temporais de forma a mostrar a passagem do tempo. Olha só. Certo dia, depois de alguns anos, uma semana antes, desculpa. Vocês vão ter que usar essas 3 palavrinhas aqui, esses 3 conjuntinhos aqui, para completar essa frase. Vocês vão ver aonde vai ficar mais adequada. Não repete nenhuma. Ali, o primeiro, qual que vocês podem usar? O segundo, o terceiro. Lembrando que nenhum deles vai repetir. Vocês vão ter que completar o texto usando aquelas palavrinhas amarelas, porém nenhuma delas vai se repetir. São todas diferentes. Depois da número 6, combine com os colegas e os professores uma data para pesquisar na biblioteca da escola mais exemplos de marcadores temporais em contos. Isso a gente vai fazer quando a gente voltar com aqueles livros, aquela caixa de livro que a gente tem lá na sala, combinado? Quem quiser estar pegando o livro aí da casa de vocês, estar vendo se encontra algum, não tem problema nenhum. Pode procurar e depois pode me mandar foto ou pode escrever no caderninho o que achou e tá me mandando foto, que não tem problema nenhum. E depois a última página, lá na página 120, palavras terminadas em ansa ou anca. A princesa não cansa de se olhar no espelho. A princesa fez uma linda trança no seu cabelo. As palavras em destaques terminam com o mesmo som. Olha só, a princesa cansa e trança. Mas olha só, reparem que um é com S e um é com C cedilha. As palavras em destaques terminam com o mesmo som. Sim ou não? Sim, é só vocês falar alto, cansa, trança. Porém, se escreve de maneira diferente. Com os colegas, fale palavras terminadas com essas duas terminações. O professor vai registrá-la na lousa, depois copie. Então, olha só. Eu vou falar para vocês algumas e depois vocês podem estar procurando no dicionário ou podem estar somente escrevendo essas que a prof vai falar. Ou sim, eu tenho certeza que vocês vão querer procurar mais palavras no dicionário porque vocês são maravilhosos. Olha só, ali no primeiro, sugestões. Mansa, amansa, cansa, descansa. Depois no segundo, confiança, liderança, perseverança, poupança, dança, festança, trança, cobrança, lança, comilança. Olha só. Há mais palavras terminadas em com S ou com C cedilha?
Ai, agora, que fácil, acabei de falar para vocês. Depois, saber isso pode ajudar quando você tiver dúvidas se a palavra é escrita com C ou com S, sim ou não. Sim, porque, pois na dúvida é mais provável que as palavras terminem com C cedilha, uma vez que há muito mais palavras terminadas assim. Além disso, é possível memorizar as palavras terminadas em S, pois são poucas. Então, sempre quando a gente tiver dúvida, lembra, são poucas palavras que terminam em S, e a maioria vai terminar em C cedilha. Vou repetir de novo. Com S é, olha só, mansa, amansa, cansa e descansa. E com C cedilha, confiança, liderança, perseverança, poupança, dança, festança, esperança, semelhança, são muitas. Então, a gente sempre vai ter mais possibilidades, quando a gente estiver com dúvida, da palavra ser com C cedilha, porque com S são poucas palavras que existem. Combinado? Agora, para terminar português, a gente vai de lição de casa, página 54, página 55, vamos lá. Leia o texto a seguir e conclua a pontuação necessária seguindo as indicações do quadro. Olha só, ali vocês vão ter que botar a pontuação que está faltando nesse texto. Ó, ponto final tá faltando 4, vírgula tá faltando 7, 2 pontos tá faltando 2. E os 3 pontinhos está faltando 1. Então, vocês vão ler o texto e vão completando com os pontos que estão faltando. Depois, copie um trecho em que a vírgula foi usada para marcar uma enumeração, lembra? Enumeração, exemplo ali, uma garrafa de água, vírgula, um guarda-chuva, vírgula, um casaco, lembra? Vou no mercado comprar banana, vírgula, maçã, vírgula, detergente, vírgula, sabonete, vírgula, shampoo. Bem fácil. Depois, lá na página 55, complete as frases com os substantivos próprios. Use também a vírgula para separar os chamamentos do restante da frase. Lembra? Rafaela, vírgula. Você foi à escola hoje? Andrei, vírgula, parabéns pelo seu aniversário. Lembra que vocês sempre têm que botar uma vírgula depois de o nome de uma pessoa. Quero ver quem vai errar isso na prova. Depois da número 3, reescreva as frases empregando os sinais de pontuação adequados. Então, ali na número 3, vocês vão ter que reescrever aquelas frases, botando os pontos os sinais de pontuações adequados que estão faltando. Galera, bem fácil, bem tranquilo as atividades de português. A prof tem certeza que vocês vão arrasar, tem certeza que vocês vão dar um show, porque eu acredito demais no potencial de cada um de vocês. Então, vamos lá, arrasem, deem um show. Depois não esqueçam de estar batendo uma foto para a prof e de estar mandando para a prof, combinado?